Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos a mais uma aula de física e mais uma dica musical aí, hein? Só um minutinho, tô pegando os slides, tá? Tá demorando um pouquinho para entrar, mas já vai entrar. Acho que entrou. Isso. Ao final da aula, a dica dessa música sensacional, um clássico. Pessoal, estou com vocês aqui no ciclo 2, frente 1, estamos no caderno 2. Hoje vamos para a aula número 15, página 148. Vamos lembrar do seguinte: estamos vendo um tema que se chama propagação do calor ou transmissão do calor, tanto faz, que se dá por três processos: condução, convecção ou radiação térmica. Essa aqui é a aula 15. Na aula número 13, nós vimos o processo de condução térmica, lembrando que é aquele processo onde o calor passa de molécula a molécula e ele ocorre em meios sólidos. Na aula anterior, que foi a aula 14, vimos o processo da convecção térmica, que ocorre geralmente em fluidos, líquidos, gases e vapores, tá? Lembra do exemplo do pó de café no fundo do recipiente? A água no fundo do recipiente se aquece, aumenta de volume, diminui sua densidade, sobe para a superfície, e as da superfície, estando com uma temperatura mais baixa, mais fria, mais densa, desce para o fundo do recipiente, estabelecendo-se as correntes de convecção, tá? Lembrando que o processo de condução e convecção não ocorrem no vácuo. Os dois processos precisam de um meio material para chegar, para se propagar, para se transmitir. A condução precisa de um meio sólido, convecção, fluidos em geral. Mas nós recebemos calor do Sol diariamente e ele passa por regiões onde reina o vácuo. Então, por que processo que chega o calor até nós? Por um processo chamado radiação térmica, que vamos ver na aula de hoje, que é a aula número 15. Este processo de radiação térmica é o único dos três que consegue se propagar no vácuo. Também se propaga em alguns meios, é claro, já vamos ver já já, mas também se propaga no vácuo, tá? Então, por exemplo, ó, eu tenho aqui o rapazinho com uma panela, né? Ele está sentindo o calor da panela, então a mão dele está embaixo da panela, ela não é aquecida por condução nem por convecção. Essa radiação aqui, ó, ela é chamada de infravermelha, ela é emitida pela panela, ela faz os núcleos, né, dos átomos se agitarem, então ele recebe o calor na sua mão através do processo radiação térmica. Olha aqui, ó, o calor do Sol chega até nós, como eu já falei, passa aqui por regiões onde reina o vácuo, né? Essas radiações aqui, elas são chamadas de radiações infravermelhas, ou também é muito comum ser chamado de ondas de calor ou radiações caloríficas, tá? Então, esta energia que vem do Sol para nós, elas vêm através de ondas eletromagnéticas. Essa transferência de calor por radiação, ela é um processo de transmissão de calor por meio de ondas eletromagnéticas, que também são chamadas de ondas de calor. A energia emitida por um corpo, que é a energia radiante, no exemplo anterior é o Sol, propaga-se até o outro através do espaço que o separa. Então, é aqui, ó.
O Sol manda ondas eletromagnéticas, ondas de calor, passa do corpo onde é a energia radiante e chega até nós, a Terra. Essa é a definição de radiação, tá? Aí eu coloquei aqui, ó, um objeto a temperatura ambiente, ele emite radiação que é a infravermelha. Um objeto quente como uma lâmpada emite grande quantidade desta radiação infravermelha. Essa radiação ela pode aquecer outros objetos. Se você colocar sua mão próxima a uma lâmpada acesa, você sente o calor vindo desta lâmpada, você sente a radiação infravermelha chegando. Os objetos quentes esfriam-se à medida que emitem esta energia radiante. Nós vamos fazer os exercícios referentes a essa aula. O primeiro exercício está na página 150 do seu caderno 2, ok? Pessoal, esse tipo de exercício com energia, com coletor solar, cai muito em Enem, cai muito em vestibular, tá? Eles são um pouquinho complicados porque eles casam formulinha, ó, estão vendo aqui, de potência que a gente já viu, com que macete e assim por diante. Então, vamos lá, vamos fazer com calma, bem devagarzinho. Um coletor solar tem 10 metros quadrados de área, tá? De absorção, aquece 30 litros de água de 20 até 40 graus em 10 minutos. Tem um monte de informação aqui, ó, muita informação aqui, tá? Também ele nos deu o calor específico da água, a transformação de 1 caloria para 4 joules e a densidade da água, 1 quilograma por litro. Ele pede a insolação útil em watts por metro quadrado. Tem aluno que lê isso e fala, o quê? O que é isso, insolação? Nunca vi essa fórmula. Se vocês repararem na unidade, já dá para sacar o que é, ó. Ele quer a insolação em watts por metro quadrado. Watts é a unidade de potência, metro quadrado é a unidade de área. Então, insolação é nada mais, nada menos que potência dividido pela área. Então, vamos lá, por partes. Ele aqui forneceu para a gente, ó, que a densidade da água é 1 quilograma por litro. O que significa isso? Se você tiver 1 litro de água em termos de volume, é a mesma coisa que dizer 1 quilograma de água em termos de massa. Só que nesse problema, esse coletor aqui, ele abriga, ó, ele aquece 30 litros de água, tá? Então, marquei aqui, ó, o volume do coletor, 30 litros. Volume de 30 litros é a mesma coisa que 30 quilogramas, tá? Então, o volume de 30 litros corresponde a uma massa de 30 quilogramas. Passei para grama. 1 quilograma, 1.000 gramas. 30 vezes 1.000, 30.000 gramas. Então, neste coletor aqui, ó, tem 30.000 gramas de água, tá? A temperatura desta água sobe, ó, de 20 para 40 graus. Então, ela tem um aumento, uma variação de temperatura de 20 graus. Lembra? Delta teta, temperatura final 40, menos a inicial 20, dá 20, tá aqui, tá? Também no problema ele nos forneceu ó, o calor específico da água, 1 caloria grama grau Celsius. Por isso que eu transformei essa massa para grama, ó, porque aqui, ó, no calor específico está em gramas, tá? O que eu vou fazer, pessoal? Eu vou aplicar o que macete para achar a quantidade de calor que esta água está recebendo do sol para sua temperatura subir de 20 para 40 graus. Então, vamos para o que macete? Q, M, C, delta teta. M, massa de água, está aqui, ó, 30.000. C, calor específico da água, está aqui, ó, 1. Delta teta, variação de temperatura da água, 20. 30.000 vezes 1 vezes 20, isso aqui deu 600.000 calorias, ó, sai em calorias a unidade, tá? Então, a água deve receber aqui do sol
600.000 calorias. Só que agora nós vamos passar de caloria para joule, tá? Uma caloria tem 4 joules. Então, para passar de caloria para joules, eu multiplico por 4. Então, 600.000 vezes 4 vai dar 2.400.000 joules. Então, esta água recebe do Sol 2.400.000 joules para sua temperatura subir de 20 para 40 graus. Muito bem. Eu achei a quantidade de calor. Qual é a potência disso? Veja bem, ó. Potência é a quantidade de calor dividido pelo tempo. Já vimos isso nas aulas anteriores, tá? Se eu não me engano, no caderno 1. Eu acabei de achar a quantidade de calor e o tempo tá aqui, ó. Isso aqui demora de 20 para 40 graus, demora 10 minutos. Só que eu vou passar para o sistema internacional. 1 minuto, 60 segundos. Então, eu multiplico 10 por 60 e encontro o tempo em segundos. Então, em vez de usar 10 minutos, eu usarei o tempo 600 segundos. Tá aqui, ó. Potência, quantidade de calor dividido pelo tempo. Quantidade de calor que a água recebeu aqui, ó, 2.400.000 dividido pelo tempo, 600 segundos. Isso dividido por isso dá 4.000 joules, que isso está em joules por segundo. Mas nós sabemos que joules por segundo é a mesma coisa que watts, tá? Portanto, a potência, 4.000 watts. Por que eu precisei achar a potência? Porque ele pede a insolação em watts por metro quadrado. Watts é a potência, ó. A potência eu já achei, tá? E a área aqui, ó? A área já está pronta, gente, ó. Um coletor solar de 10 metros quadrados de área. Pronto, olha lá, parecia tão difícil. Já tenho a potência, 4.000, e já tenho a área, 10. A insolação, então, é potência em watts dividido pela área em metro quadrado. Tá aqui, ó. Então, essa insolação, potência dividido pela área. Faltou o dividido aqui, ó. Faltou o tracinho, tá? Potência, então, da página anterior, 4.000 watts. A área da página anterior, 10 metros quadrados. 4.000 dividido por 10, 400 watts por metro quadrado. Como o problema colocou as alternativas em potência de 10, eu andei 2 casas para a direita. Desculpem, para a esquerda. 2, 4 vezes 10 ao quadrado, watts por metro quadrado, alternativa D de dado, tá? Então, o número 1 está pronto, ele é um exercício trabalhoso, não é difícil, mas ele é trabalhoso, né? Então, número 1 prontinho, o número 2 vai mais ou menos para a mesma linha, tá? Número 2. Um coletor solar tem área 2 metros quadrados. Tá aqui, ó, área 2 metros quadrados. Nosso primeiro dado. Rendimento de 60%. Já vamos trabalhar com isso aqui já já. E fornece energia para 200 quilogramas de água. Massa de água tá aqui, ó, 200 quilogramas. Contida em um reservatório termicamente isolado. Considerando-se que a intensidade de radiação solar na região em determinado período do dia é de 700 watts por metro quadrado. Ó, nesse problema ele deu a insolação que era do problema anterior, ó. 700 watts, que é a potência pela área metro quadrado, tá? Que o calor específico sensível da água é 4,2, 10 a terceira, ó, marquei aqui. Calor específico 4,2, 10 a terceira. Eu já tirei a vírgula daqui, ó, 10 a terceira, 1.000 vezes 4,2, 4.200 unidades, ó, joule, quilograma, graus Celsius.
e que toda a energia útil recolhida pelo coletor seja transferida integralmente para a água no reservatório, é correto afirmar que a variação de temperatura sofrida pela água em graus Celsius no intervalo de 1 hora será... Ele pede a variação de temperatura sofrida pela água em 1 hora. No sistema internacional, o tempo tem que ser dado em segundos, lembrando que 1 hora tem 3.600 segundos. Gente, marquei todos os dados aqui que foram que eu peguei do problema. Área do coletor, massa de água, calor específico da água. Ele quer a variação de temperatura desta água em 1 hora, tá? E este coletor aqui, ó, ele recebe 700 watts de potência a cada metro quadrado. Poderia ter usado aqui, ó, formulinha, intensidade, potência sobre área, tranquilamente. Eu quis fazer de uma outra maneira, aí vocês escolhem a que vocês acham mais fácil depois. Eu fiz aqui por uma simples regrinha de 3, ó. O que significa 700 watts por metro quadrado? A cada 1 metro quadrado de área do coletor, ele recebe 700 watts de potência, né? Só que esse coletor, ó, tá na segunda linha, tem 2 metros quadrados de área. Se 1 metro quadrado são 700, 2 metros quadrados, 2 vezes 700, 1.400 watts, tá? Mas o problema está dizendo aqui, ó, que o rendimento do coletor é de 60%. Ele recebe tudo isso, mas não consegue utilizar tudo isso. Apenas 60% deste valor. Agora é matemática, porcentagem. Quanto que é 60% de 1.400? 60% de 1.400 é 60 vezes 1.400 dividido por 100. 60%, na verdade, é 60 sobre 100. 60 vezes 1.400 dividido por 100, 840 watts. Então, nós vamos trabalhar com a potência de 840 watts, não 1.400. Ele não aproveita 100%, ele aproveita 60%, que são os 840 watts, ok? Então, agora, ó, o que eu fiz? O que é potência? Quantidade de calor dividido pelo tempo. Multipliquei em cruz. Q vezes 1Q, potência vezes o tempo. Tá aqui, ó. A potência, achei na página anterior, olha ela aqui, 840 watts. O tempo tá na página anterior, tá aqui, ó, 1 hora, mas eu vou usar 3.600 segundos. 840 vezes 3.600 vai dar 3.024.000 joules. Lembre o seguinte, para esta potência sair em watts, esta quantidade de calor é joule e o tempo é segundos. Lembrando que joule por segundo é watts. Então, as unidades, ó, potência em watts, tempo em segundo, então esta quantidade de calor saiu em joules. Isto é Sistema Internacional de Unidades. Esta energia aqui fornecida pelo Sol para o coletor, ela vai ser usada para aquecer a água. Então, a água está recebendo esta energia, a água está recebendo esta quantidade de calor. O que eu faço para a água para saber a variação de temperatura dela? Que macete, QMC delta teta. Que quantidade de calor está aqui, ó. 3.240.000, não, 3.024.000, é isso, né? 3 milhões, isso mesmo, e 24.000 joules. Massa de água, tá na página anterior, ó, 200, tiramos do texto, tá aqui. Calor específico da água, também tá aqui, ó, tá vendo? Ele tá em joule e aqui tá quilograma, tá tudo certo. E delta teta, variação de temperatura sofrida pela água. 200 vezes 4.200 vai dar 840.000.
Isto dividido por isso dá 3,6 graus Celsius, é a variação de temperatura sofrida pela água neste coletor, alternativa D de dado, ok? Então, exercício número 2 também prontinho. Número 3. Um dos métodos de obtenção de sal consiste em armazenar água do mar em grandes tanques abertos, de modo que a exposição ao sol promova a evaporação da água e o resíduo restante contendo sal possa ser finalmente processado. A respeito da evaporação da água, analise as afirmações a seguir. Primeira, a água do tanque evapora porque sua temperatura alcança 100 graus. Errado, ó. Falsa. Por quê? Vocês estão vendo que ele fala aqui, ó, que este tanque, cadê? Esses tanques são abertos, tá? Eles estão expostos ao sol, então eles estão na temperatura ambiente, que é muito menor do que 100 graus, é claro. Então, a alternativa número 1, falsa, porque a evaporação ocorre em temperatura ambiente, que é abaixo de 100 graus, tá? Número 2, afirmativa 2. Ao absorver radiação solar, a energia cinética de algumas moléculas de água aumenta e parte delas escapa para a atmosfera. Correto, verdadeira. Quando ela está recebendo radiação solar, ela está recebendo calor, energia, as moléculas do átomo começam a se agitar. Algumas escapam, tá? Então, ó, marquei isso para vocês. A radiação solar agita os núcleos dos átomos e permite que algumas moléculas da superfície escapem para a atmosfera. Então, número 2, verdadeira. Número 3, durante o processo, linhas de convecção se formam no tanque, assegurando a continuidade do processo até que toda a água seja evaporada. Errado, gente. O aquecimento da superfície da água não provoca convecção com aquela massa de água que está mais fria, porque a superfície que está quente, o calor, lembra das aulas passadas, sobe e o frio desce. Então, ele não consegue trocar, fazer correntes de convecção com as águas que estão mais profundas e mais frias. Então, a número 3, falsa. Então, a única verdadeira é a afirmativa número 2. Isto está no item B. Coloquei item B aqui, mas eu acabei não colocando aqui no meu texto as alternativas, tá? No de vocês aí, no caderno, a alternativa B de bola. Número 4. Em um experimento foram utilizadas 2 garrafas PET, uma pintada de branco e a outra de preto, acopladas cada uma a um termômetro. No ponto médio da distância entre as garrafas foi mantida acesa durante alguns minutos uma lâmpada incandescente. Em seguida, a lâmpada foi desligada. Durante o experimento, foram monitoradas as temperaturas das garrafas. 1, enquanto a lâmpada permaneceu acesa, e 2, após a lâmpada ser desligada e atingir em equilíbrio térmico com o ambiente. A taxa de variação da temperatura da garrafa preta em comparação com a branca durante todo o experimento foi... Aqui ele está perguntando se é igual no aquecimento e no resfriamento, maior em uma, menor na outra e vice-versa. Gente, a garrafa preta, ela absorve a energia mais do que a garrafa branca, tá? Então, a garrafa preta, ela se aquece mais rapidamente. Então, eu marquei aqui para vocês, ó. A garrafa preta absorve mais rapidamente a energia radiante do que a garrafa branca. Então, a sua taxa de variação de temperatura no aquecimento é maior, tá? Então, ela se aquece mais, a variação de temperatura dela é maior do que a variação de temperatura da branca. É a mesma coisa quando vocês estão ao sol. Se você está com uma blusa preta e o seu amigo com uma blusa branca, você sente muito mais calor do que seu amigo, né? Porque o preto, a cor preta, ela absorve
a energia mais do que a cor branca, então o aquecimento é maior. A maior rapidez de absorção da garrafa preta também é acompanhada pela maior rapidez de emissão, ou seja, também emite, também manda embora, tá? E por isso sua taxa de variação de temperatura no resfriamento também é maior do que da garrafa branca. Então, maior no aquecimento e maior no resfriamento, alternativa E. Número 5. Usando a teoria de transmissão de calor que você aprendeu, analise as afirmativas dadas a seguir e classifique-as como verdadeiras ou falsas. Primeira, nas mesmas condições, um corpo escuro absorve maior quantidade de radiação térmica do que um corpo claro. Já vimos isso no problema anterior, verdadeira. Os corpos claros refletem a maior parte da energia radiante. O corpo negro, ele absorve essa quantidade de energia muito mais do que um corpo claro. Afirmativa 2. Entre as paredes de vidro de uma garrafa térmica, faz-se vácuo para evitar trocas de calor com o meio ambiente por condução e por convecção. A 2 está errada, porque o vácuo entre as paredes impede a transmissão de calor por condução. A condução precisa de um meio sólido. No vácuo não existe convecção. Para evitar a saída da energia térmica por convecção, você tem que fechar bem a garrafa para que o calor não suba e o ar, no caso que seria frio do ambiente, desça, para não se estabelecer as correntes de convecção. Então, a 1 verdadeira, 2 falsa. Número 6. Um carro solar é um veículo que utiliza apenas a energia solar para a sua locomoção. Tipicamente, o carro contém um painel fotovoltaico que converte a energia do sol em energia elétrica, que, por sua vez, alimenta um motor elétrico. Olha que interessante, um carro movido a energia solar. Essa é a imagem de um carro solar no Japão, que venceu lá uma corrida internacional em 2009, uma corrida de carros solares, e ele atingiu uma velocidade média de 100 km por hora. Considere uma região plana onde a insolação, energia solar por unidade de tempo e de área, que chega à superfície da Terra, seja de 1000 watts por metro quadrado. De novo apareceu a bendita insolação. Potência em watts dividido pela área em metros quadrados. O carro solar possui uma massa de 200 quilogramas. Aqui, ó, eu puxei uma setinha e coloquei massa M igual 200 quilogramas. Talvez aqui a minha foto esteja aparecendo em cima, mas está M 200 quilogramas. Seja construído de forma que o painel fotovoltaico, em seu topo, tem uma área de 9 metros quadrados e rendimento 30%. Desprezando forças de resistência do ar, eu quero saber o tempo que esse carro solar levaria para sair do repouso, ó, repouso, velocidade inicial 0, e atingir 108 km por hora, tá? Então, a velocidade do carro chega a 108 km por hora. Já dividi por 3,6 e achei 30 metros por segundo. Então, vamos pegar essa parte aqui, ó, da frente 2. Então, ó, vamos lá, vamos trabalhar com isso daqui, ó. 1000 watts para cada metro quadrado, tá? Então, o que que eu fiz? Regrinha de 3. Cada 1 metro quadrado, 1000 watts. Só que este carro solar tem uma área, olha aqui no texto, de 9 metros quadrados. Então, se 1 metro quadrado são 1000 watts, 9 metros quadrados, 9.000 watts, beleza? Só que o rendimento não é 100%. Olha o rendimento aqui, ó. 30% apenas da energia que ele consegue
que ele recebe, ele consegue trabalhar. Então, nós vamos fazer 30% do 9.000. Então, a potência é 9.000, rendimento 30%. O que é 30%? Vezes 30 dividido por 100. Então, 9.000 vezes 30 dividido por 100. 9.000 vezes 30, 270.000, dividido por 100, potência 2.700 watts, ok? Bom, esse carro saiu do repouso, velocidade inicial 0, e chegou na velocidade de 108 km por hora, que são 30 metros por segundo. Eu preciso descobrir o tempo. Então, às vezes, o aluno pensa assim, eu vou aplicar sorvetão, Torricelli, vovô ateu. Se você aplicar e fundindo uma fórmula na outra, você até consegue, tá? Só que vai dar um trabalhão enorme. Então, aqui eu estou fazendo por um outro processo, só que nós temos que lembrar algumas formulinhas lá do primeiro ano. Vamos lembrar que todo corpo que possui velocidade possui uma energia chamada energia cinética, calculado pela massa-velocidade ao quadrado sobre 2. Vamos lembrar que trabalho, nós representávamos no ano passado trabalho pela letra grega tau. Mas essa letra está meio estranha aqui, pode pôr T de trabalho mesmo. O que era trabalho? O trabalho também era calculado como energia cinética final do carro menos a inicial. E lembra que também potência era trabalho dividido pelo tempo. Nós vamos usar tudo aqui, ó. Então, vamos lá. O carro partiu do repouso, velocidade inicial 0, energia cinética inicial 0. O carro atinge a velocidade 30. Qual a energia cinética final dele? Massa foi dada, está na página anterior, 200. Velocidade, olha aqui, ao quadrado, a velocidade é 30, ao quadrado sobre 2. Aqui, 200 por 2 dá 100. 30 ao quadrado, 900. 100 vezes 900 vai dar 90.000 joules, certo? Então, esta é a energia cinética final. O que é trabalho, gente? Energia cinética final menos a inicial. Final, 90.000, menos a inicial 0, dá 90.000. Então, o trabalho realizado pelas forças para fazer com que o carro ande, 90.000 joules. Potência, trabalho pelo tempo. Tá aqui, potência, trabalho pelo tempo. Achei a potência, na página anterior. Olha ela aqui, potência 2.700 watts, substituí aqui. Trabalho achei aqui pelo teorema da energia cinética, 90.000 sobre o tempo, multipliquei em cruz. 2.700 ΔT igual a 90.000, isso dividido por isso dá aproximadamente 33 segundos. Então, este carro, movido a energia solar nessas condições, gasta 33 segundos para sua velocidade aumentar de 0 para 108 km por hora, como está aqui no texto, né? Ou 30 metros por segundo, ok? Alternativa D, isso está na alternativa D, tá? Aqui, 33 segundos. Número 7. O Sol representa uma fonte limpa e inesgotável de energia para o nosso planeta. Essa energia pode ser captada por aquecedores solares, armazenada e convertida posteriormente em trabalho útil. Considere determinada região cuja insolação, potência solar incidente, 800 watts por metro quadrado. Uma usina termosolar utiliza concentradores solares parabólicos que chegam a dezenas de quilômetros de extensão. Extensão aqui, tá? Nesses coletores solares parabólicos, a luz refletida pela superfície parabólica espelhada é focalizada em um receptor em forma de cano e aquece o óleo contido em seu interior a 400 graus Celsius. O calor deste óleo é transferido para a água, vaporizando em uma caldeira.
o vapor em alta pressão movimenta uma turbina acoplada a um gerador de energia elétrica. Considerando que a distância entre a borda inferior e a borda superior da superfície refletora tenha 6 metros de largura, ó, eu redesenhei isso aqui, ó. Borda inferior e borda superior seria a altura 6 metros. O problema vai pedir para nós essa extensão aqui, ó, essa largura. Então, eu redesenhei isso aqui, ó. A largura eu vou calcular e isso daqui é a altura que foi dada 6 metros, tá? Nós sabemos que a área do retângulo é base, que eu chamei de L, vezes a altura, que eu chamei aqui de H. Aqui ele está chamando essa largura aqui, que é isso, na verdade, está chamando de largura, mas na verdade é a altura. Então, a área base, 6 vezes, desculpem, base L vezes a altura 6. Guarda isso daqui, tá? Este receptor, superfície refletora, 6 metros de largura, e que focaliza no receptor os 800 watts por metro quadrado de radiação proveniente do Sol. Calor específico da água foi dado, ó, 4.200 joules quilograma graus Celsius. Ele quer o comprimento linear do refletor. É isso que ele pede, ó, comprimento linear, chamei de L, tá? Para elevar a temperatura de 1 metro cúbico, que é equivalente a 1 tonelada de água. Então, ele deu a massa de água aqui, 1 tonelada, que são 1.000 quilogramas, tá? E esta água vai de 20 para 100 graus em 1 hora. De 20 para 100 graus, variação de temperatura, 80 graus. Então, colhemos alguns dados aqui, tá? Então, vamos começar, ó. Primeiro, eu vou fazer o QMACET, QMC delta θ. Por quê? Porque eu tenho a massa, olha aqui, massa, 1 tonelada, 1.000 quilogramas. Tem o calor específico que foi dado, 4.200, e tem a variação de temperatura da água. Eu tenho tudo do QMACET, ó, M, C, delta θ, tá? Substituir aqui, ó, massa 1.000, calor específico 4.200 e o delta θ 80. Isso deu 336 milhões de joules, tá? Nós sabemos que potência é a quantidade de calor dividido pelo tempo. A quantidade de calor achamos aqui, ó, 336 milhões de joules. O tempo foi falado aqui, ó, 1 hora. 1 hora tem 3.600 segundos. Então, troquei 1 hora por 3.600 segundos. Isso dividido por isso dá 93.3333, eu deixei aproximadamente 93.000 joules por segundo, watts, ok? Aqui no enunciado, ó, ele está dizendo que este coletor, ele recebe 800 watts para cada metro quadrado. Então, de novo, eu fiz uma regrinha de 3. Para 1 metro quadrado, 800 watts. No nosso exercício, ele tem 93.000 watts. Qual é a área? A área aqui, ó, já calculamos, L vezes 6. Então, para a área L vezes 6, 93.000 watts, faço uma conta, uma multiplicação em X. L vezes 6 vezes 800, L vezes 4.800. 1 vezes 93.000, 93.000. 93.000 dividido por 4.800 dá aproximadamente 19 metros. Então, ele precisa ter uma extensão de aproximadamente 19 metros. Isso está na alternativa A. Então, ó, se a gente voltar aqui, ó, entre 15 e 21, 19. Ouçam Rush. Sensacional, tá? Até a próxima. Tchau. Oh.